Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para bater um papo sobre os assuntos quentes da semana. E hoje, no nosso podcast de número 43, a gente vai conversar sobre um tema que vale por muitos. Eu e o Gabeira vamos falar das queimadas no Pantanal. O Pantanal está em chamas e o governo parece não estar nem aí para a urgência da tragédia. No Parque Indígena do Xingu, o fogo invadiu essa aldeia. Aqui é a casa da equipe. Nós estamos com medo de pegar fogo aqui. As nossas coisas estão tudo lá dentro. Que dó, gente. Para começar, Gabeira, com o Pantanal ardendo, tem muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo ali. Eu vou dar uns números para que o ouvinte possa, mais ou menos, em resumo, o que ele tem visto na televisão o tempo todo, nos sites, as imagens e tal. E eu vou dar uns números para ele ter uma ideia mais resumida. Perfeito. São, até agora, 2.400.000 hectares que foram destruídos pelo fogo no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, desde o início do ano. Para que as pessoas tenham uma ideia, isso equivale a 3 vezes a região metropolitana de São Paulo, equivale a 2.400.000 campos de futebol. E equivale ao país Israel, toda a dimensão de Israel. Exatamente, é o tamanho de Israel. O Mato Grosso ele já decretou estado de calamidade, o governo federal reconheceu o estado de calamidade no Mato Grosso do Sul. Em apenas 2 dias, foram quase 5.000 focos de calor em Mato Grosso, segundo o INPE. O estado chegou a 32.000 focos este ano, 36% a mais que em 2019. A Polícia Federal disse que ontem, segunda-feira, que está investigando incêndios criminosos no Mato Grosso do Sul, que seriam de responsabilidade de fazendeiros, que incendiaram uma área de preservação de 25.000 hectares para fazer dali uma área de pastagem. A quantidade de focos de incêndio no Pantanal desde janeiro, ela passou dos 11 mil focos. Isso é igual a 1.700% a mais do que tinha em 2018. Eu acho que a gente pode acrescentar alguns dados, né? Porque o Pantanal é um ecossistema que se estende também por outros países, na Bolívia, Paraguai, Argentina, e é de extrema gravidade o que está se passando ali, porque o Pantanal é a região onde temos uma fauna maravilhosa, né? É um ponto de atração para turistas brasileiros e estrangeiros, e os bichos estão sofrendo muito. O presidente da República costuma dizer que as ONGs são um câncer, mas elas é que estão segurando realmente muitos problemas ali no Pantanal nesse momento. Você sabe que a zona, grande parte, não tem vez comigo, né? A gente bota para quebrar em cima desse pessoal lá. Não consigo matar esse câncer, né, em grande parte, chamado ONG. Você vê serpentes carbonizadas, muita cobra carbonizada. Você vê, por exemplo, a concentração de onças em Porto Jofre, que é no norte do Pantanal, é extremamente ameaçada. Eles estão tentando recuperar algumas onças, quer dizer, significa se aproximar da onça, lançar um dardo anestésico, conseguir retirá-la de lá e deixá-la presa até que ela possa ser recolocada no meio ambiente. Acontece que muitas onças, elas escapam porque elas ficam com medo e elas escapam em direção ao fogo, entende? Então, muita onça também pode morrer aí, está morrendo nesse momento, entende? E era uma reserva, talvez a maior reserva do Brasil. Nós temos outro problema que quando o fogo atinge os capões, ele penetra no fundo da terra, então os animais tentando passar por ali queimam as patas ficam queimadas, então eles não conseguem avançar mais e morrem por ali mesmo, entende? Mês passado, essa onça fugiu do fogo e se escondeu em um galinheiro numa propriedade no município mato-grossense de Poconé. É uma fêmea jovem. Eu ficava imaginando a dor que esse bicho estava sentindo, porque a gente queimando um dedo no fogão fica incomodando. Você imagina ter os 4 membros com queimadura de 3º grau, sofrimento muito grande.
Há também o problema dos peixes. Os peixes do Pantanal, o pacu, por exemplo, ele se alimenta de frutos que caem da árvore, alguns frutos que caem de árvore, entende? Se essas árvores desaparecem, vai desaparecer também grande parte do alimento dos peixes do Pantanal. E com isso, um baque na própria cadeia alimentar do Pantanal, do pantaneiro, né? Então, o IBAMA acha que 90% dos incêndios são criminosos, são de origem criminosa. Até o momento, a reação do governo é uma reação muito pobre. No princípio, mandou-se um avião, depois mandou outro avião, mas eles não tiveram a noção da urgência. Até escrevi sobre isso, viu, Lauro? Tentando mostrar como o governo era responsável. E aí uma leitora muito simpática até me escreveu dizendo: não, mas você está equivocado, o Bolsonaro não tem culpa nessa história. Você vê que na Califórnia está queimando e eles também estão com os problemas semelhantes. Eu falei, não só na Califórnia, como em toda a costa oeste americana, em Washington, no Oregon, estão queimando. Mas eu falei, aqui no Brasil a situação é diferente, porque o Bolsonaro reduziu recursos para o combate ao incêndio. Eles eram 53 milhões em 2018, passaram para 45 em 2019 e agora são 33 milhões. Né? Os custos de manter brigadas anti-incêndio eram 23 milhões e agora passaram para 9 milhões e 900. Quer dizer, houve uma queda substancial nesse recurso. E eu disse para ela também que o outro problema do Bolsonaro é que ele não acredita no aquecimento global. Ele nega o aquecimento global como o Trump nega. E ao negar o aquecimento global, ele não admite que os incêndios anuais vão ficando cada vez mais sérios. Então é uma situação extremamente perigosa, porque se tivesse havido uma decisão mais clara, era possível avançar. Eu estive no Pantanal no último incêndio antes da pandemia, quando eu ainda podia viajar. E já vi lá uma situação dramática, foi preciso retirar as onças da fazenda Caimã. Eles têm lá um conjunto de onças que eles mostram, fazem safari. Todas elas foram retiradas para poder escapar do fogo. Houve um problema seríssimo ali e ficou bastante evidente naquele incêndio, que foi o ano passado, que o estado do Mato Grosso do Sul e o estado do Mato Grosso, eles não têm recursos necessários para fazer frente a isso. Quer dizer, o governo federal tinha que ter um mínimo de controle da situação, um mínimo de presença ali para poder preservar essa parte do Brasil, que é essencial não só para o nosso meio ambiente, mas também para o desenvolvimento do turismo, né? Uma fonte de renda inesgotável. Gabriela, sobre essa sua leitora, que na verdade traduz um pouco o pensamento de muita gente, está acontecendo na Califórnia também, incêndios e tal. Quer dizer, está acontecendo ali, mas as especificidades do Brasil, como você falou, é que precisam ser ressaltadas para pessoas como essa leitora, etc. Por exemplo, segundo o INPE, os maiores focos de calor ali do Pantanal hoje vêm de propriedade privada, ou seja, você tem a possibilidade aí de ser de uma combinação de incêndio criminoso com, claro, desequilíbrio climático. Esse ano, por exemplo, choveu 40% menos que o ano passado, mas aí a chuva também é resultado do que você disse, quer dizer, é resultado do desequilíbrio climático que o presidente nega. Ali tem de tudo no Pantanal, quer dizer, ação de madeireiro, mineração ilegal, pasto irregular, quer dizer, isso é trabalho de governo para combater. Você falou aí de diminuição de orçamento, eu queria acrescentar diminuição de verba para combate ao incêndio. Na proposta de orçamento do governo federal para o ano que vem, o IBAMA vai ter uma queda de 4% em relação ao orçamento desse ano, que já é menor do que do ano passado, e o Instituto Chico Mendes vai ter uma previsão de um orçamento menor de 12% em relação a esse ano. Se você junta isso, acho que no meio dessa confusão toda, acho que muita gente viu, e é revoltante no meio dessa desgraça, que a reação do governo seja, e você citou isso ontem no seu artigo no Globo,
Numa reunião ministerial que teve na semana passada, o Bolsonaro convidou uma menininha, uma youtuber bolsonarista de 10 anos. Ela perguntou na reunião: está pegando fogo no Pantanal? A reação das pessoas é uma coisa chocante. Tá pegando fogo no Pantanal? Tá pegando fogo. O presidente mandou 10 aviões lá para ajudar a apagar. Todo mundo gargalhou. O Mourão, inclusive, a quem cabe cuidar ali da Amazônia e tal, todo mundo gargalhou, achou muito engraçado, etc. O Ricardo Salles, no fim de semana, resolveu também fazer brincadeira no meio dessa coisa toda, dessa tragédia, e compartilhou no Twitter um vídeo em que ele aparece, sabe-se lá por quê, em cima de um carro de boi, certamente para brincar com a frase que tornou ele famoso, tristemente famoso, quando ele disse naquela reunião ministerial do dia 22 de abril que o governo devia aproveitar a Covid para passar a boiada de nova legislação, etc., porque ninguém estava prestando atenção. Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. E ele tá ali no vídeo rindo e tal. Eu nem vou falar de outro vídeo também que ele retweetou, que mostrava a Amazônia queimando, garantiu que a Amazônia não estava queimando e botou lá uma imagem de um mico-leão dourado, que é uma espécie endêmica da Mata Atlântica. É descaso, é desconhecimento. Ontem eu liguei para o ministro Ricardo Salles para conversar um pouco sobre o que o governo está fazendo, etc. E primeiro é curioso porque ele, em nenhum momento, ele usa a palavra tragédia ou algum sinônimo para descrever o que está acontecendo. Pelo menos comigo, ele o tempo todo usou a palavra confusão. Isso já diz muito sobre ele, né? Bom, na conversa que eu tive com o ministro, a conclusão que eu cheguei é que, primeiro, o governo assume que não tem capacidade de enfrentar esse desastre. O ministro, na verdade, em resumo, ele me disse que a situação no Mato Grosso, deve melhorar dentro de 15 dias. E por que 15 dias? Porque é quando vai começar, segundo ele já tem lá os dados, o período de chuvas. E aí, primeiro, essas chuvas atingiriam só o Mato Grosso e não alcançariam de imediato o Mato Grosso do Sul. E aí ele disse, não, depois que chegar as chuvas no Mato Grosso, a gente pode deslocar todo o nosso aparato, 700 brigadistas que estão no Mato Grosso, para o Mato Grosso do Sul e tal. Quer dizer, o governo ele se assume incapaz de debelar o incêndio. A propósito, é importante dizer que existe um outro desdobramento, que é o problema da fumaça nas cidades. Nós estamos vivendo um momento muito especial e a fumaça já está se deslocando do Pantanal para outros lugares, não é? Já há incidências no Brasil, já houve casos de chuva preta em alguns lugares, entende? No Rio Grande do Sul, no fim de semana, foi a cor escura da chuva que chamou a atenção dos moradores de São Francisco de Assis, no interior do estado. A fuligem das queimadas deu essa cor escura à água da chuva. E nesse momento de pandemia, se você acrescenta a poluição por fumaça em lugares como São Paulo, por exemplo, você agrava muito a situação de saúde da população. Você sabe que São Paulo, tradicionalmente, tem muitos problemas respiratórios provocados pela própria poluição urbana, independente até das doenças respiratórias provocadas por vírus, como é o caso do coronavírus. Mas se você acrescenta agora essa poluição que vem do Pantanal, que vem necessariamente através da fumaça, dessas fumaças de queimadas, você vai transformar São Paulo num lugar bastante inabitável. Ontem, eu não sei se eles estão medindo cientificamente, mas ontem eu já vi uma notícia de que a poluição tinha dobrado em São Paulo. Agora, você imagina a poluição dobrar em São Paulo, o que significa para a população de São Paulo? O presidente, ele não nota essas consequências dos desastres ambientais e se fixa sempre nas questões dele. Não, precisamos decidir como é que vai fazer o garimpo, seja no Pantanal, seja na Amazônia.
O índio não quer ser latifundiário, pobre em cima de terra rica, especialmente das terras mais ricas do mundo. É o caso das reservas Yanomami e Raposa Serra do Sol. Nessas reservas existe grande abundância de ouro, diamante, urânio, nióbio e terras raras, entre outros. Como fazer a extração de madeira de modo mais sustentável. Em nenhum momento ele está atento às consequências óbvias das queimadas, seja na Amazônia, seja no Pantanal. A questão é, o que você vê hoje no governo, como eu disse aqui na minha conversa com o ministro Ricardo Salles, é que não tem nenhum plano de curto, médio e longo prazo para o combate a essa questão. Quer dizer, o que você tem, ao contrário, é o desmonte das estruturas que já existiam, como do Instituto Chico Mendes, do IBAMA, de fiscalização e etc. E até parece que interessa ao governo que isso aconteça, porque o grande sonho do governo é a exploração. Por exemplo, o Pantanal desaparecendo, na opinião deles, vai haver grama, vai haver relva para o gado, então o gado vai poder pastar, vai poder haver mais produção. Da mesma maneira, os incêndios na Amazônia, eles vêm assim, entende? Eles vêm com uma possibilidade de avançar o progresso na região. Eles não valorizam a mata em pé, entende? Eles não valorizam os recursos naturais, porque, de uma certa maneira, eles são ignorantes. Infelizmente, o termo é esse, entende? O próprio presidente da República, no caso da Amazônia, ele diz o seguinte: não há incêndio na Amazônia porque a Amazônia é úmida. Por ser floresta úmica, como em grande parte a dos senhores, não pega fogo. Então essa história de que a Amazônia arde em fogo é uma mentira. Não há condições de haver incêndio na Amazônia. E você vê, de repente, o INPE apontando 53 mil focos de incêndio. Então, são 53 mil mentiras dele, entende? E ele não se toca. Ele não se toca de que realmente existe esse problema. No Pantanal, no passado, havia tentativas dos próprios pantaneiros de evitar que o incêndio fosse muito alto, entende? Eles tentavam se proteger, eles faziam até incêndios que eles chamavam de incêndios frios, incêndios voltados para destruir aquela massa que podia ser futuramente uma massa incendiária, entende? Mas isso também acabou. E hoje não existe projeto realmente de proteção contra o incêndio. Como eu te disse, não existe nem um projeto de equipar os corpos de bombeiros do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul à altura das circunstâncias. A preparação de brigadas mais amplas também. Quem faz um trabalho no Pantanal, no momento que está fazendo um trabalho de proteção dos animais, são as ONGs. Eu fui a um desastre, cobri um desastre na Galícia, uma vez um desastre no mar, não é? Imediatamente havia um hospital destinado precisamente a recuperar os animais. Ali no Pantanal não foi armada nenhuma estrutura para isso, eles estão fazendo tudo de uma forma improvisada. E você não pode comparar a fauna do Pantanal à fauna da Galícia, entende? Eles realmente não conseguem entender a riqueza que tem, entende? A riqueza do Pantanal em pássaros, a riqueza em todo tipo de répteis. Eles não conseguem perceber isso. E não conseguindo perceber isso, o que eles realmente almejam é que tudo seja destruído para que possa plantar soja e desenvolver a criação de gado, entende? Essa a compreensão deles. Por isso é que eles riem quando você diz que o Pantanal está incendiando. Para eles não é uma tragédia. Por isso que o ministro fala contigo a todo instante e é incapaz de mencionar a palavra tragédia, porque para ele é apenas uma confusão ali momentânea. Agora, Gabeira, ontem no seu artigo do Globo você falou de Passagem, que quando era deputado apresentou um projeto, ou pelo menos apresentou uma ideia de fazer da região do Pantanal uma região autônoma. E aí, me explica um pouco melhor isso, acho que é interessante a gente entender o que poderia ser essa região autônoma. Olha, eu fui à região, eu tinha o apoio dos pantaneiros, entende? Eu fui até Miranda
e expus o projeto lá com uma boa aceitação dos próprios moradores de lá e tal. Mas o projeto era o seguinte: transformar o Pantanal do Sul e do Norte, né, numa área autônoma e ser regido por um comitê de bacia. O comitê de bacia é uma forma de organização muito mais democrática, porque ele tem a presença do governo federal, do governo estadual, ele tem a presença de ONGs e tem a presença dos usuários. E tentar canalizar o dinheiro internacional que vem para o Pantanal diretamente para o Pantanal. Havia também entre os pantaneiros, naquele momento que eu fui, quando fazia minhas palestras lá, uma sensação de que o dinheiro internacional que às vezes ia para o Pantanal, ele morria um pouco nos estados, entende? Ele não chegava diretamente à ponta ali, entende? Então, um Pantanal organizado de uma forma como uma região autônoma e dirigido por um comitê de bacia, quer dizer, com uma consciência ecológica mais desenvolvida, poderia atrair capital internacional em grande escala, entende? Para a manutenção e para o desenvolvimento. E seria também, evidentemente, um centro turístico internacional, o que eu acho que não faz mal a ninguém. Ali você tem um centro, você já tem uma estrutura turística desenvolvida, você tem muitas pousadas, tem muitas fazendas, hotéis, você tem vários campos de aviação, campos de pouso. Você poderia desenvolver isso e para os pantaneiros seria muito melhor, porque você teria a área preservada e ganharia muito dinheiro, entende? Gabriel, olha, só para eu terminar aqui minha participação, o que dá para ver desde o ano passado, com a posse do governo Bolsonaro, ano passado, fortemente na questão das queimadas na Amazônia, do aumento do desmatamento, etc., e esse ano também, e agora com o Pantanal, é que desse governo não se pode esperar nada nessa questão. O que se pode esperar é a resistência de alguns setores da sociedade que tentam minorar esse descaso do governo. Exatamente. Eu acho que não temos grandes saídas, né? No caso da Amazônia, houve uma pressão internacional e houve também uma mobilização do governo através do Mourão. Mas tudo indica, até o momento, que o Mourão está apenas fazendo alguma coisa para inglês ver. Questionado sobre ações concretas, Mourão disse que o governo pode estender até 2022 a GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Esse decreto autoriza o emprego das Forças Armadas para combater o desmatamento, queimadas e garimpo ilegais na Amazônia. A própria presença do Exército lá, na Amazônia, é uma presença que não resolve a situação. Você viu, por exemplo, o fogo agora no Xingu, no Parque Nacional do Xingu, e você não tinha a presença do Exército. Eram brigadas indígenas que estavam solitariamente tentando resolver a parada. Os próprios indígenas montaram uma brigada e estão percorrendo a mata, tentando controlar os focos de incêndio. Estamos aqui com o Poder do Fogo, na região do Yaramã. A mata está sendo queimada. A gente não temos condição de combater sozinho. E agora no Pantanal também, você não vê a grande presença dele. O Ministério da Defesa diz que tem 400 homens na região. Mas você sabe que aquela região, como você vê, uma região do tamanho de Israel, queimada e muito superior também, quer dizer, 15% da região é do tamanho de Israel. Quer dizer, 400 homens realmente é muito pouco, né? Se você tivesse 400 homens efetivos, ainda assim seria muito pouco, entende? Então eu acho que a gente vai passar por um processo de destruição correspondente ao período do Bolsonaro no governo. E, infelizmente, entende? Quer dizer, eu acho que esse tema sozinho não basta para derrotá-lo. Mas eu espero que seja um tema que a população progressivamente tome consciência e a pressão internacional também cada vez mais seja forte, né? A ponto de colocar o Brasil num dilema. Quer dizer, hoje os próprios empresários, os banqueiros e tal, já têm consciência de que o país está sendo destruído por essa política ambiental. Bom, está terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente fica por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast.
Este episódio teve a edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. Na terça-feira que vem, a gente está de volta. Tchau! Até lá!